Nesse vídeo eu vou mostrar o básico de SQL e como utilizar o inner join, left join, right join e os comandos de DDL, onde a gente vai fazer a criação, né, das tabelas, e os comandos de DML, que vai ser feita as consultas. Então, nesse vídeo a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que seriam essas diferenças entre esses comandos. Então vamos lá. Para começar, eu vou dividir em 4 passos, né, para a gente conseguir fazer esse exercício. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou anotar aqui, é a criação da base de dados. A segunda coisa que nós vamos fazer é criar as tabelas. O terceiro é inserir os dados. E o quarto vai ser executar as consultas. Então, o primeiro comando para criar uma base de dados em SQL é o create database. Vou criar, você pode ver aqui do lado em esquemas, que tem somente uma base de dados sys, que é do próprio MySQL. Então eu vou criar uma base de dados para a gente conseguir executar esses exercícios. Vou chamar ela de NeuroBiotech. Então vou executar. Para executar eu utilizo o Ctrl Enter, ou você pode selecionar e vir aqui no sinal de flash e também executar ele. Dá na mesma. Vamos ver aqui embaixo se ele executou certinho. Legal, criou. Eu vim aqui dar um refresh, vai aparecer aqui a base de dados. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou para o passo 2, que é criar as tabelas. Então esses comandos aqui que eu tô fazendo, de criação da tabela, de criação da base de dados, agora eu vou criar a tabela, são comandos de DDL, né, que é Data Definition Language, que eu até tinha comentado. Vamos agora criar, antes de criar as tabelas, a gente tem que dar um comando para poder usar essa base de dados, né, NeuroBiotech. Senão, o SQL não vai saber qual base de dados você quer utilizar e pode estar selecionando uma base de dados errado. Então, ficou até em negrito aqui, NeuroBiotech. Agora podemos criar a tabela. Então, para poder fazer esse exemplo, eu vou criar duas tabelas. Uma que vai ter o nome dos neurotransmissores e a outra que vai ter os sintomas. Então aqui, para poder criar a primeira tabela, dá o create table, neurotransmissores. Eu vou criar apenas dois campos, dois campos, para ficar uma tabela pequena e de fácil visualização. Então vou criar o ID do tipo inteiro, numérico, né? E o nome, que vai ser do tipo texto, que é text em inglês. Então essa aqui vai ser a primeira tabela de neurotransmissores. Aí vou selecionar e dar o Ctrl Enter. A tabela foi criada. E agora eu vou criar a tabela de sintomas. Create Table, sintomas. Vou criar também um ID, para a gente conseguir fazer as consultas atribuindo um ID de uma tabela com a outra. E vai ter aqui a descrição do sintoma. Criei também a segunda tabela aqui. Então se eu der um refresh aqui, agora em Tables aparecem as duas tabelas que eu criei, neurotransmissores e sintomas. Então o que acontece? Aqui nós utilizamos os comandos de DDL, que é o Data Definition Language. Então, esses foram os comandos, foi a criação da estrutura. Agora, esses comandos que nós vamos utilizar agora, vai ser comandos para poder inserir dados e fazer as consultas. Já são uns comandos, apenas reforçando, de DML, de Data Manipulation Language, a parte de manipulação. Então, vou fazer o insert na primeira tabela, neurotransmissores. E aí tem os dois campos aqui de neurotransmissores, que é o ID e o nome. Passar eles aqui, ID e nome. Aí eu vou colocar aqui embaixo, que eu vou passar os valores, né? Values.
E aqui embaixo eu vou passar todas as informações que eu tenho. Então vamos começar a primeira, né, que eu tenho aqui. Primeiro neurotransmissor vai ser adrenalina. Adrenalina. O segundo que eu vou colocar, só para vocês entenderem, assim, a primeira letra ela fica sem aspas porque ela é um número, né? E a segunda tem aspas porque ela é um texto, um nome, né? Então o segundo neurotransmissor é a noradrenalina. Aí o terceiro neurotransmissor, endorfina. Endorfina. E o décimo e o nono e o último vai ser a serotonina. Serotonina. Então vamos agora executar esse insert e verificar se foi inserido os dados na tabela de neurotransmissores. Executou com sucesso. Vamos agora dar um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certinho. Vamos dar um select asterisco from. O asterisco para poder trazer todos os campos de uma tabela, para verificar se foi feito o insert. Então tá aqui. Vamos ver como é, se tem os 9 registros. Deixa eu subir aqui. Tá aqui, os 9. Perfeito. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um insert na tabela de sintomas. Então vou fazer insert into sintomas. Aí vai ter o campo de ID e o outro campo é descrição. Vai ser da mesma forma, values. E aqui eu vou fazer um pouco diferente, né? Para a gente conseguir fazer esse experimento e conseguir entender os cenários de inner join, de left join e de right join. O que eu vou fazer? Eu vou cadastrar a mesma numeração, né? Do 1 até o 6 para os sintomas. E os últimos 3 sintomas, que seria glutamato, endorfina, serotonina, eu vou colocar em uma numeração diferente para a gente conseguir entender como que funciona o left join, o inner join e assim por diante. Então vamos lá, aqui no primeiro, vou colocar a informação de luta. O segundo é a informação de concentração. Aí o terceiro, que é a dopamina, ele traz prazer. O quarto é o amor. O quinto que nós temos aqui é calma, que é a GABA. O sexto, aprendizado. Agora, a partir do sétimo, eu vou mudar. Então, a partir do sétimo, que é o glutamato, eu vou colocar 10 a mais. Então, vai ser 17 e a função dele, memória. Aí, o outro, endorfina, que é em relação à dor, né? Coloquei 10 a mais. E, por último, o 19 é a serotonina, que dá aquela sensação de bem-estar, né? Então, perfeito. A gente criou o insert da segunda tabela. Vamos executar para ver se vai com sucesso também. Vamos ver aqui o resultado. Inserir os sintomas. E vamos dar um select nessa tabela para ver se está com todos os registros inseridos com sucesso. A gente pode ver aqui que está do 1 até o 19. 1 até o 6, 17, 18, 19 está diferente. Então, perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos exercitar os principais comandos do SQL que a gente usa, que é o inner join, left join e right join. Então, primeiro é o seguinte, eu vou fazer o inner join. Então, vou dar um select asterisco from neurotransmissores.
Vou dar um apelido para essa tabela, N, para ficar mais fácil de utilizar depois. N, inner join, sintomas. Eu vou fazer o inner join com a tabela sintomas. E vou dar um S, um apelido para a tabela sintomas. Agora eu vou fazer a ligação de um campo de uma tabela com um campo de outra tabela. N.id tem que ser igual a S de sintomas.id. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os IDs que tem na tabela neurotransmissores que são iguais na tabela de sintomas. Então, como nós tínhamos visto aqui, os IDs que são igual é do 1 até o 6. E aqui 7, 8, 9 não tem nessa tabela aqui abaixo. Então, o que ele tem que fazer aqui? Trazer de 1 ao 6 das duas tabelas. Que é o que a gente está pedindo nesse código aqui. Então, tem que vir de 1 ao 6. E veio certinho. Trouxe aqui, ele juntou as duas tabelas, né? A primeira tabela 1 de neurotransmissores, nós temos aqui 1 adrenalina, 2 noradrenalina. E na tabela 2, que é de sintomas, nós temos a descrição do que é. Então, do 1 vem luta, noradrenalina concentração e assim por diante. Então, esse primeiro comando do inner join, então o que ele fez? Ele trouxe tudo de uma tabela e tudo da outra tabela quando essa condição é estabelecida. Então, quando você consegue ter numa tabela, na primeira tabela, um ID e na segunda tabela o mesmo ID, ele vai trazer as duas tabelas, juntando uma com a outra. Agora vamos fazer um teste fazendo um comando do right join. Right e o left. Right direita e left de esquerda. Vou começar pelo left, fazer a esquerda. Então a mesma coisa, left asterisco from, neurotransmissores, dá um N também, um apelido. Aqui eu vou dar left join sintomas, é o mesmo apelido. Já foi, sintomas S. Okay. Aí eu vou colocar on, mesma coisa, n.id é igual a s.id. Então o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai trazer, ele vai se basear primeiro por tudo que existe na tabela da esquerda, né? Põe que isso aqui esteja no meio, no centro. Aí aqui, esse aqui está à direita do comando. E esse aqui, essa tabela está à esquerda do comando. Então ele vai trazer tudo que tem na tabela da esquerda. E o que não tiver na tabela da direita dos sintomas, ele vai trazer como nulo. Então vamos executar para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então o que ele fez aqui? Ele trouxe igual o inner join, todos os campos que existiam nas duas tabelas, e nos campos que só existiam na tabela da esquerda, que seriam na tabela de neurotransmissores, né? Pensa que aqui é o meio, direita, esquerda, né? Quem está acima está à esquerda. Fica mais fácil para entender assim, né? Então esse aqui é o meio, a esquerda e a direita. Então tudo que ele vai trazer no left join, traz tudo que traz da esquerda, e o que não tiver compatível, o que não preencher, o que não der match, né, de uma tabela com a outra, ele vai trazer nulo. Então esse aqui é o left join. Agora o right join é a mesma coisa, só que apenas invertido. Vou até mudar esse aqui para right. Right join. E o que ele fez? Ele trouxe agora tudo que estava na tabela da direita de sintomas e trouxe nulo o que não estava compatível, que não dava match com a tabela de neurotransmissores. Como você pode ver, ele trouxe aqui tudo desse lado e ficou nulo desse. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, os comandos a diferença de comando DML, que é de manipulação, que são os inserts, os selects, os comandos de DTL, que são as criações da tabela, database, e as diferenças nos comandos dos principais selects que nós temos, que é o select from, o inner join, que traz somente o que existe entre os dois, o left, que vai trazer tudo da esquerda, e da direita traz nulo, e o right, que é invertido, né? Então nesse vídeo eu quis mostrar isso, e se caso tiver alguma dúvida, mas quiserem mais algum vídeo específico sobre isso, deixa num comentário para a gente poder gravar outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.